O presidente Jair Bolsonaro, do PL, afirmou que o caso do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, acusado de denúncias de corrupção enquanto esteve à frente da pasta, é uma tentativa de constranger o governo atual. Ribeiro foi preso preventivamente na última quarta, acusado de corrupção, tráfico de influência e advocacia administrativa, segundo a Polícia Federal. Ele permitiu que pastores usassem o ministério para pedir propina a prefeitos em troca de levar os pedidos deles adiante. No dia seguinte, o ex-ministro foi libertado por um habeas corpus. Para Bolsonaro, a prisão foi injusta e, até o momento, não encontrou evidências de que Milton tenha cometido atos de corrupção. O presidente também se defendeu da acusação de que teria interferido nas investigações ao informar Ribeiro com antecedência que ele seria preso. Inicialmente, Bolsonaro relembrou a acusação do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, e que ele havia tentado interferir na Polícia Federal. O inquérito foi aberto em 2020 e ainda não foi concluído. E o vídeo de uma reunião ministerial que, segundo Moro, teria provas da interferência, não as trouxe. Depois, o presidente comentou diretamente o caso de Ribeiro. Abre aspas para o presidente. No caso do Milton, agora, quem começou a investigação foi a Controladoria Geral da União, a pedido do próprio Milton. O Milton achou que alguma coisa estava errada com as pessoas ao seu lado, a forma como era assediado, e pediu à CGU para que fizesse ali um pente fino em contratos e observasse a ação dessas pessoas na medida do possível e dentro da legalidade. E assim foi feito. Logo depois, a PF pegou esse relatório feito pela CGU e abriu uma investigação, até que abriu o dia D, o dia da prisão do Milton. Deixou claro que o Ministério Público foi contra a prisão, não tinha indícios mínimos de corrupção por parte dele. E, no meu entender, ele foi preso injustamente. O objetivo é constranger, humilhar, dizer que o governo é corrupto, que é igual ao do Lula. São narrativas que tentam a todo momento desgastar o governo, nada além disso. O que eu sei até o momento é que nenhum ministro meu errou, até porque nós temos mecanismos de filtros de ministérios que impedem a corrupção. Se acontecer algo de errado, a gente colabora com a investigação. Até o momento, não tem um mínimo indício de alguma coisa errada contra o ministro Milton, garantiu Bolsonaro. Hoje eu começo com o professor Itamar. Então, Vitor, essa questão aí, vamos supor que o Milton, pastor Milton ou ministro Milton, estivesse cometido corrupção. Mesmo assim, não justificaria a prisão, já que ele não atende, né, que ele não atentava para nenhum daqueles pontos que justificam a prisão preventiva. Ele não estava no cargo, ele já havia saído do cargo já quase 3 meses ou mais de 3 meses, portanto, toda aquela bobagem, aquele argumento que o presidente avisou ele que teria a busca. Ora, vamos imaginar que um de nós aqui fôssemos corruptos, né? A gente ocupasse um cargo, a gente fosse afastado daquele cargo, o que faríamos no primeiro dia de atividade fora? Apagar todos os rastros. Então, toda essa celeuma que se cria obviamente, que é puramente no sentido de trazer constrangimento para o ministro e para o governo, na perspectiva de valorizar o candidato da oposição, obviamente. Então, vamos por parte. Ele não tinha nenhuma condicionante que justificasse a prisão preventiva. Ponto. Segundo, a intervenção do presidente prova que, inclusive, não houve, que se houvesse uma intervenção, ele não teria sido preso. Não é? Aí o que é argumento? Ele tentou. Não tentou. De onde saiu isso? Pura narrativa da cabeça da sociedade dos jornalistas mortos, porque isso não existe nada de concreto. Então, assim, creio que o presidente da República está coberto de razão quando ele coloca essa questão, que é pura formação de narrativas para tentar prejudicar o governo em andamento. E o pior de tudo, né, que não é o governo em si, é prejudicar as reformas, a dinâmica da economia e, em última instância, o povo brasileiro, o mais pobre. É isso, Vitor. Vou passar para o francês agora. A nossa Polícia Federal, tão competente, tão elogiada, deu um pulo errado. A verdade é essa. A Polícia Federal, que foi à casa do pastor, prendeu
deteve vários pastores e não teve um fato concreto sequer para apresentar, nenhuma prova recolhida para apresentar e mantê-los presos. Aí o juiz se viu na obrigação legal de liberar o pastor, inclusive sem aquela audiência que você faz após 24 horas. Não tinha nada de concreto, absolutamente nada, e estão agora sobrevivendo de narrativas. Acontece o seguinte, tudo isso aí é movido a ódio de oposição, a ódio de campanha política e procedimento, né? Eles têm a imprensa do grupo lá à disposição e eles ficam criando fatos. Aliás, criando fatos. Eu sou jornalista há alguns anos já. E eu sei quando a coisa está sendo forçada. Teria, seria, teria dito, teria ouvido, poderia ter sido. E você vai citando um monte de pessoas. Eu vi uma matéria hoje que eu fiquei escandalizado. A matéria tem 90 linhas. Uma matéria de 90 linhas é uma matéria considerável para você ler na rede social, mas eu li. Aí fala da juíza, fala do pastor, fala dos pastores agregados a ele, fala do presidente, e você termina sem nada. Simplesmente aquilo ali para ocupar tempo, espaço e para criar realmente aquela narrativa que se fala. Eles não têm outro assunto específico, e cá entre nós, eu acho, né? O MEC é o ministério mais aparelhado pela esquerda. O MEC é onde o PT tem mais gente que o defende e trabalha para derrubar o presidente. E mesmo assim não tem nada, então toca o barco aí, mas estão perdendo tempo. Vai lá, Celestino. Eu vou citar o José Eduardo Cardoso, ex-ministro da Justiça, né, da Dilma, que falou que o presidente não tem aparelhamento com a Polícia Federal. Né, e tudo isso foi arbitrária, essa decisão do juiz de primeira instância. Né, já debatemos a respeito disso. E essa entrevista que você trouxe, Vitor, foi ontem, né, para o Lacombe, no 4x4, com a presença do Augusto Nunes, da Ana Paula Zenck e do Constantino. Eu assisti na íntegra, o presidente estava bem à vontade em falar nisso, de outros assuntos, inclusive já declarou o seu vice, né, o general Braga Neto, e a gente não tem compromisso com criminosos, né? Se o ex-ministro deve, ele que pague, mas a gente quer uma CPI do MEC dos 20 anos, não só de agora, porque tem muita coisa para trás, né? Tem muita coisa que envolve, por exemplo, nos governos do PT, só para a Uni foi 66 milhões de reais do MEC, poderia ter sido investimentos, né, dentro da educação, e foi para a Uni. Fazer o quê com esse dinheiro? Então, assim, eu quero uma CPI do MEC, sim, né, uma CPI de 20 anos para trás, né, para pegar todo esse aparelhamento da esquerda, né, essa ideologização de professores, né, desde o ensino primário, que o presidente Bolsonaro, desde que retomou o cargo, ele vem priorizando, né, o ensino fundamental, o ensino primário, investimento pesado. Eu queria ver a CPI andando, né, para investigar mesmo. Se o ministro deve, ele que pague. Mas eu queria ver tudo esses absurdos que aconteceram, né, nesse tempo todo da educação. Eu queria ver sendo investigados, inclusive prefeitos, né, que acusaram pastores, né, que não foram investigados ainda. Não tem nenhuma prova. Não tem nada. Não tem nenhum um juiz de primeira instância, né, pedindo, pelo menos para algum prefeito, fazer um depoimento a respeito disso. Por quê? Por que será? Né? Nenhum prefeito foi chamado para fazer uma denúncia, só foi para o consórcio, só aparece no consórcio, não aparece na justiça. Será que o consórcio agora comanda o judiciário brasileiro? Concordo. Algo de errado está no ar, né? Eu acho que está faltando capacidade técnica e intelectual de alguns do judiciário e parte da imprensa que
está escandalizando o Brasil com notícias inverídicas.